Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, o podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM, e o comando é de Teseu Bezerra. Teseu, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. O Sindipetro tem uma série de trabalhos e de lutas muito importantes no combate ao racismo, no combate a esse trabalho análogo à escravidão. E eu quero trazer o seu comentário aqui, a sua participação, justamente falando sobre essas bandeiras, esses temas importantes contra o racismo, pela consciência de toda a população da importância do tratamento idêntico, igual. E, é claro, o posicionamento também no mercado de trabalho das pessoas pretas. Bom dia, Teseu, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, nosso Pode Povo, podcast Sindipetro NF, parceria com a Folha. E hoje, às vésperas do dia 20, né, dia da luta, né, pela consciência negra e toda essa luta antirracista que todos nós temos que emplacar. Não adianta a gente achar que essa luta é do povo negro, muito pelo contrário, ela é de toda a sociedade. Inclusive, nós que somos brancos temos um papel fundamental nessa luta antirracista. Então, eu começo aqui, Cláudio, destacando que toda essa questão do racismo, ela tem toda uma construção histórica, né? A gente tem um Brasil que viveu por quase 400 anos com racismo, uma escravidão muito forte. Essa escravidão que teoricamente acabou com a Lei Áurea ali, foram libertados 700 mil escravos naquele momento, e a gente vê que a vida real não é bem assim. A gente vê que até hoje nós temos, inclusive na nossa região, é uma região das que mais tem trabalho análogo à escravidão, e que a maioria das pessoas que são pegas nessa situação são pessoas negras. E a gente fala isso com muita tristeza, porque a gente está em pleno 2024, onde estamos na era da tecnologia, da informação, e infelizmente as pessoas ainda carregam muitas vezes entranhadas nos seus costumes, no seu dia a dia, uma postura completamente racista, né? Diminuindo as pessoas negras e colocando em um outro, como se fossem pessoas inferiores. E nós somos todos iguais, nós somos todos pessoas. E quando a gente mostra isso para o mercado de trabalho, a gente vê claramente que essa realidade ainda da escravidão, ela traz marcas até hoje, porque a partir dos direitos que foram sendo conquistados a duras penas ao longo desse mais de um século de fim da escravidão, ele ainda não conseguiu ser efetivo. A gente tem ainda no mercado de trabalho muito mais pessoas brancas em cargos de liderança. A gente tem dentro das empresas pessoas brancas e pessoas negras ocupando a mesma função, e as pessoas negras ganham menos do que as pessoas brancas. Então, essa cultura, ela acaba sendo uma espiral, onde, consequentemente, se o negro tem um salário menor, tem uma condição de trabalho pior, o filho dele tende a ter também uma educação mais limitada, e aí, consequentemente, no mercado de trabalho, a vaga que vai conseguir tende a ser uma vaga pior no mercado de trabalho. Então você fica nesse ciclo vicioso. E a gente fica extremamente emocionado e feliz quando a gente vê, por exemplo, a filha de um agricultor virar médica, a gente vê a filha de um pedreiro virar médico, a filha de uma empregada doméstica virar advogada, virar médica, ter uma profissão, ter um diploma de nível superior, ter um trabalho digno. Então, sem dúvida, isso tudo é muito significativo e tem um simbolismo muito forte na nossa sociedade. Me fala sobre essas políticas públicas, como enfrentar um problema com essa dimensão gigantesca.
Pois é, nesse nosso Brasil gigante, a gente não pode falar que isso tudo vai acabar somente no discurso. Nós temos que ter ações. E o governo federal hoje, né, que sem dúvida é um grande defensor das políticas afirmativas, foi recriado, né, a política, o Ministério de Igualdade Racial com a Aniele Franco, né, que é irmã da Marielle, e a gente vê uma luta muito grande, todo o movimento negro, que em Campos é muito organizado e tem um trabalho assim, fundamental para essa evolução da sociedade, e a gente tem nesse Brasil ainda muitos desafios, a gente precisa apoiar todas essas políticas de cotas, que não são mais nem chamadas de cotas raciais, mas cotas sociais, onde acaba abraçando um número maior de pessoas negras pela situação social que vivem, mas sejam elas cotas raciais, sejam elas cotas sociais, isso tem que existir. A gente, desde o próprio Enem, né, e o SISU, que é feito, também nos concursos públicos. A própria Petrobras tem adotado nos últimos tempos, né, agora já nesse novo governo Lula, essas cotas colocadas dentro do concurso para obrigar que tenha uma parcela de trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Então isso é muito importante. As próprias políticas públicas que são colocadas nas escolas, né, a partir do MEC, de toda uma orientação para a gente estudar toda essa construção histórica, inclusive recontando a história do nosso Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido por Portugal e foram trazidos 4 milhões de escravos da África, homens e mulheres negras, aqui para o nosso país. Nós temos que recontar essa história. O nosso povo indígena foi massacrado, foi estuprado, foi um genocídio puro acontecendo no nosso país. E a gente chega hoje ainda com tanta desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras no nosso país, esse Brasil que é muito, muito, muito diverso e com tanta pluralidade em todas as áreas. E quando a gente pega, né, nessa área da educação antirracista, que tem que ser uma política pública, a gente vai começar a desestruturar o racismo estrutural que existe. E esse racismo estrutural, o Cláudio, e a todos os ouvintes, ele é necessário para que a gente consiga, ele é necessário ser desconstruído para que a gente consiga evoluir e acabar com esses preconceitos que, infelizmente, ainda permeiam a nossa sociedade. A gente tem que lutar... Desculpa aí, Cláudio. A gente tem que lutar aí para que essas desigualdades elas acabem e, sem dúvida, cada um de nós vai ter papel fundamental nessa nova construção histórica que a gente tem que fazer do nosso país. Então, um grande abraço aí a todo mundo e a luta do povo negro é a nossa luta. Vamos lá, Teseu. Temos certeza que precisa continuar muito, muito, muito firme, muito forte nessa luta. E eu tenho certeza também que você está com essa força, está firme nesse propósito, e a gente segue aqui com esse Pode Povo, abrindo esse canal de diálogo, abrindo a mente dessas pessoas que ainda praticam aí o racismo e, inconsequentemente, vêm, né, cometendo essa injúria. Meu caro Teseu, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Eu que deixo um abraço, Cláudio, especial para todos e todas, os homens e mulheres que se consideram antirracistas e que fazem essa luta por igualdade na nossa sociedade brasileira, que é tão preconceituosa e que ainda tem tantos desafios pela frente. Valeu, um abraço. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.